Desde o início de quem está aqui no curso, eu estou pedindo aí que, se possível, 3 cadernos. Um para aula 1, outro para aula 2 e o outro para aula 3, né? Mas se não, um caderno aí potente, porque vai ter muita anotação. Ainda estamos no início do curso. Já chegando um pouquinho no meio, mas considerado início, tá? Principalmente neste assunto aqui, que é a parte da gramática, onde você tem a nossa apostila do curso, o acompanhamento, sim, esse aí podemos garantir bem mais antigo. A leitura foi recente, esse aqui também. Por isso que eu falo início ainda em relação a este assunto, tá? Mas por quê? Tem que estar anotando tudo direitinho, tudo isso aí, estudando de verdade, anotando. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente for construir as frases aqui, para trabalhar, qual é a orientação? Tá? Converse com o marido, com o namorado, com um parente, com seu espelho, ou converse com sua esposa, sua namorada, com um parente, com seu espelho. Mas tipo assim, exercite, vá falando, tá bom? Tem que exercitar, tem que falar, tá? Sim, aí o que eu estava te falando aqui sobre quando a gente fez o intervalo, que eu, que eu falei sobre construção de frase, não esquecer que o verbo ser, ele é apenas subtendido, né? Eu, eu vou, ou, não, o verbo estar. Por falar nisso, o verbo estar, nós temos uma situação que nós vamos colocar aqui sobre o verbo de ligação e tal, tá? Nós vamos trabalhar na prática. Eu já falei alguma coisa meio no ar, lá na gramática, mas nós vamos trabalhar, tá? Sim, aí nós vamos ter aula de preposição, né? Aonde a coisa vai ficando aí mais arrumada e tudo mais. Então aí a gente pode dizer, tipo assim, colocar aqui segunda-feira. Aí, com a preposição, nós vamos ver como fica na segunda-feira. Aí eu, rolê, vou. Aí vamos aprender a palavra trabalhar e algumas situações a serem conjugadas aqui de, de verbo. Mas quando eu cheguei aqui na quinta-feira, Yom Hamishi, eu quis lembrar de uma coisa, fui para o intervalo, voltei e não veio. Mas foi qualquer coisa sobre, que eu estava falando para anotar tudo, sobre essa construção de frase. Lembrei, templo, porque templo nós já vimos aqui que é rei Hal. Eu não sei se quando foi na aula de artigo. Na aula de artigo nós vimos lá templo, rei Hal, tá? Aí foi com o artigo, porque rei Hal, rei Hal, templo, um templo qualquer e tal. Rei Hal, o templo. Então, foi isso que eu quis lembrar. Quando aprendermos a preposição, agora sim encaixou. Quando aprendermos aqui a preposição, aí a gente vê aqui, na quinta-feira, entra a preposição que vamos colocar, aí, Yom Hamishi, Ani, eu, rolê, vou, ad, até, Hareihal, até o templo. Então nós vamos pegar essas situações, vamos ver aí se é exatamente nessa ordem que eu estou falando, né?
E porque acabamos, antes dessa aula aqui, na aula de número 1, né, onde lá é a gramática mesmo, acabamos de ver aquelas situações lá, Raquetuvim, né, sobre, e não deixa de ser uma construção ali, né, onde nós vimos a questão do absoluto e o... não, construto e absoluto, né, a questão do artigo que está no absoluto, quando tem uma aqui, construção. Acabamos de ver aquela situação que não deixa de ser ali, é uma construção de frase que nós temos ali, como observamos, duas palavras, e de repente, por exemplo, Ben Navi, aí vimos lá, um filho de um profeta. Viu só como virou um trem? Então nós vimos lá e nós vamos ver situações cá também, tá bom? Então vamos em frente. Estamos então na quinta-feira Yom Ramishi. Não é? Eu falei Ramishi, não é com reche, né? Ramishi, natural, normal. Tá? Vamos para a sexta-feira. Ó, Yom, Shin com ponto diacrítico na condição de SH-CH, a mesma coisa o outro Shin, dois Hirik, um embaixo de cada Shin e o Yod. Yom, Xixi, eu posso ler Xixi, Xixi, ou Xixi, ou Xixi. Xixi tem a ver com o número 6, com o sexto, com a sexta-feira, ok? Então, dia de sexta, Yom Xixi, ou Xixi, temos aqui sexta-feira, tá? Sexta-feira está aqui, tá? Yom Xixi, dia de sexta, sexta-feira. Aí nós vamos para o sábado. Cadê o sábado? Onde eu coloquei o sábado? Ou eu esqueci da... não, já ia dizer, esqueci o sábado. Ó, Yom Shabbat. Yom Shabbat, dia de sábado. Shabbat. Shin, um ponto diacrítico na condição de SH-CH. Patá, o Beit está com Dagesh, tá? Kamesse e o Tave mudo. Shabbat. Yom Shabbat, dia de sábado. Ou simplesmente sábado. Yom Shabbat, tá? O Shabbat, Yom Shabbat. Muito bem. Então, o que é que temos aqui? Nós temos Yemei Hal. Yemei Hal, dias da semana. Tá? É o que temos aqui apresentado. Bom, agora vamos a algumas situações onde, como eu disse, nós vamos trabalhar construção de frases, aí a gente depois vai pegar algumas situações e aí lembrar disso aqui. Aí é quando eu vou dizer lá naquela ocasião. Lembra da aula do Yemei Hal, dia das semanas? Então, aí a gente vai pegar e puxar. Por exemplo, tá? Por exemplo, nós vamos ter, vimos semana, a questão do Shavuot, a semana, não o dia da semana, mas a semana, 2 semanas, vimos essas situações aí. E vamos para uma palavrinha aqui, etemol. Etemol, ó, tá pequeno aqui, vamos lá. Alaf, Segou, Tavi, Sheva, tá?
Mem, Vav Roland e o Lamed. E, T, Mo. Aqui, dividindo a sílaba, eu posso até fazendo a leitura desse T com Sheva, mas é mais ele, tá? Apesar que ele está aqui na condição de audível. Mas o T já tem seu próprio som, não é isso? Então eu vou ter etemol. O que é etemol? Ontem. Ontem. Tá? E aqui que eu digo que a gente vai trabalhar construção de frase, porque ontem eu fiz alguma coisa, ontem eu isso, eu aquilo. Eita, foi rapidinho o tempo agora? Foi. Uma água, um cafezinho. Vamos trabalhar essas palavras soltas. Água, café, pão com manteiga, algumas situações assim para o nosso intervalo e a gente vai sair do português, tá? Mas com calma a gente está chegando lá.